A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar conectados no propósito da busca pelo entendimento dos valores do bem, pelo entendimento dos recursos da comunicabilidade mediúnica, esse recurso facultativo a todos que ensejam o trabalho nas reuniões mediúnicas, na condição de intermediário do bem eterno, sob a luz e amparo de nosso Senhor Jesus Cristo e seus mensageiros. Você que está estudando conosco, meu caro ouvinte, já sabe que estamos estudando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Hoje vamos adentrar no programa 1, módulo 2, o tema de número 3, que intitula-se Ação dos Fluidos do Perispírito e da Mente na Comunicação Mediúnica. Então aqui nós temos esses fatores interligados agindo nesse propósito de ação da propriedade natural da faculdade mediúnica, a comunicabilidade com o mundo espiritual, com os próprios habitantes deste mundo, facultando-nos a pedagogia de experiências, ampliando a visão de cada um como um universo completo das suas oportunidades de vivências, que vem nos trazer acréscimo, dar oportunidade de servir, de acolhermos e darmos curso ao fluxo intenso dessa força medianímica que possuímos, que nos foi oferecido por recurso de reabilitação perante a justiça divina no trabalho do bem. A doutrina espírita tem como fundamento básico que Deus é o Criador Supremo do Universo e que, em sua criação, há dois elementos gerais e distintos. Primeiro, o princípio material, do qual origina o fluido cósmico universal. Cosmo, ou matéria cósmica primitiva, que entra na constituição de todos os corpos materiais, visíveis e invisíveis para nós. E a letra B, o princípio espiritual, também denominado pela codificação espírita de espírito, com o E minúsculo, que dá origem aos seres inteligentes, como a espécie humana. Para que ocorra a evolução e a diversidade de matérias e de seres existentes no universo, faz-se necessária a união de dois elementos gerais, considerando que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, eis a característica de todos nós encarnados. Somos espíritos, estabelecendo através do laço do perispírito a união com o corpo material. Em se tratando do ser humano ou espírito, entendido como a individualização do espírito, o princípio inteligente, após a sua longa elaboração nos reinos inferiores da matéria, a mente age sobre o corpo físico, através do perispírito, a fim de produzir toda sorte de manifestações, inclusive as mediúnicas. Mas, meu caro ouvinte, você sabe como se estabelece a conexão entre o comunicante desencarnado com o encarnado através da faculdade mediúnica? Vamos esclarecer este conceito.
Esclarecendo conceitos. A comunicação mediúnica, propriamente dita, envolve a participação de fluidos do perispírito e da mente, formando um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente, o emissor e o receptor. Então o emissor é o desencarnado e o receptor é o encarnado. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa, entre aspas, uma vontade apelo e uma vontade resposta. Então o comunicante apela e o receptor tem a resposta, respectivamente, no trajeto de ida e volta. Assim se caracteriza um circuito elétrico, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Trecho do livro Mecanismos da Mediunidade, em seu capítulo 6, o item Conceito de Circuito Mediúnico. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E assim prosseguimos na apostila, agora com o primeiro item desse tema: interação entre os fluidos, o perispírito e a mente, durante a comunicação mediúnica. Primeiro, os fluidos. Os fluidos, substâncias que possuem a capacidade de expandir, são construídos a partir da matéria cósmica primitiva. Os fluidos são encontrados em ambos os planos da vida, ou seja, o plano material e o espiritual. André Luiz esclarece a respeito. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si, quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se, quando entregues a si mesmas. Temos assim os fluidos líquidos, elásticos, ou aeriformes, e os outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos, a fim de que sua presença seja percebida por meio das sensações que repercutem no corpo físico do medianeiro. O envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo da comunicação mediúnica, mas é nessa primeira fase que o médium capta as necessidades básicas do comunicante. Por exemplo, os sofrimentos da fome, do frio, do medo, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar. Então aqui se encontra o papel do médium da psicofonia dentro da reunião mediúnica. Os fluidos do comunicante vão se envolver com o perispírito do médium. E o médium terá sensações que não lhes pertencem. E isso é muito importante divisar, para que não sejam admitidas como sendo do médium. São temporários esses recursos de sensações, desse envolvimento, para que o espírito tenha o choque anímico, para que ele tenha a oportunidade de ser esclarecido, para que ele desperte das suas condições de ilusão, do quanto vive materialmente em função da condição grosseira do seu perispírito. Então é uma forma de amor, de caridade, ajudar esses espíritos a se recuperarem. Após o envolvimento fluídico, inicia-se a segunda etapa da comunicação mediúnica,
caracterizada pela conexão perispiritual, a qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium, condição que dá ao primeiro, o espírito comunicante, a oportunidade de expor com mais clareza seus sentimentos, emoções e intenções. Neste momento, caso o médium se sinta inseguro, pode romper a ligação com o espírito, evitando a etapa final e de união mental, que caracteriza o circuito mediúnico propriamente dito. Então, o médium psicofônico é senhor do próprio corpo e pode determinar esse rompimento de conexão a qualquer momento. O médium tem que ser senhor das próprias funções motoras, controlando o manifestante, educando-se mediunicamente para auxiliá-lo. Então, se ele desejar não estabelecer a comunicação, esse último recurso de ligação, que é a união mental, não acontece. Então, a união mental acontece por último, dentro do circuito mediúnico propriamente dito. O outro item, que é o perispírito definido como corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. É constituído de substâncias materiais, sendo estas, porém, mais etéreas, semimateriais. É por isso que se diz que o perispírito ele apresenta uma condição intermediária entre espírito e matéria, mas pertence ao espírito e é seu envoltório. O perispírito é mais ou menos etéreo conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Então, para cada mundo, para cada orbe, nós espíritos teremos uma constituição perispiritual adequada para usufruir das condições favoráveis de encarnação e conexão material, uso da alimentação, inclusive na condição de encarnado, dentro desse orbe. Aqui nós temos essa explicação baseada no livro Evolução em Dois Mundos, em sua primeira parte, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 13. O perispírito nos mundos e nos espíritos inferiores é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Daí aquela imagem do homem ter sido criado a partir do barro, conforme a figura bíblica. O barro contém todos os elementos químicos necessários à nossa conexão e constituição para interagirmos com o orbe. Vamos continuar estudando os recursos da comunicabilidade pelo uso dos fluidos, do perispírito e da mente, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando os recursos desses três componentes muito importantes no uso dos recursos da conexão das comunicabilidades mediúnicas, que são os fluidos, o perispírito e a mente. Então, é um circuito elétrico mediúnico que se estabelece entre esses três componentes para que ocorra a comunicação. Primeiramente, são os fluidos que retratam as sensações, o universo que o espírito traz das suas conquistas, o perispírito como laço de conexão e, por último, a conexão da fase mental, em que o médium vai captar o pensamento, a história e tudo que o espírito tem
para trazer através da comunicação. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, não passando o corpo para ele, senão de um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que deve executar, e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. Então o desencarnado não tem o corpo físico, mas mantém o perispírito. O perispírito serve de intermediário entre o corpo e o espírito. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa, aqui referindo-se ao encarnado. Com base nessas e outras informações, o espírito Lamennais esclarece a ação do perispírito nas comunicações mediúnicas. O perispírito, para nós, outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente, pelo vosso corpo, ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma. Daí a infinita variedade de médiuns e de comunicações. Então, daí se resulta o entendimento de todas as variantes e níveis de intensidade da condição do médium ser mais ostensivo ou menos ostensivo, mais inspirado ou menos inspirado, de acordo com a propriedade da sua faculdade de ser mais propriamente estabelecida em função do corpo, da alma ou do perispírito. A interação perispírito-perispírito, estabelecida entre o comunicante espiritual e o médium, favorece a multiplicidade de manifestações mediúnicas, definidas pela ligação mental de ambos. Então, a ligação mental é a que estabelece o circuito final, estabelecendo a conexão integral. Atuando sobre a matéria, os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, tais como os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música e etc. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Então, eis as condições diversas de variedades de faculdades mediúnicas, e que nós aconselhamos o estudo do Livro dos Médiuns para compreender algumas delas, classificadas por Allan Kardec. O outro tópico desse capítulo, então, é a mente. Mente é palavra que abrange o conjunto de processos mentais ou atividades psíquicas do indivíduo. Emmanuel afirma que somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Este mesmo orientador espiritual utiliza a metáfora organizacional para dizer: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. Então veja, meu caro ouvinte, quantos departamentos, quantos mundos íntimos nós trazemos na própria intimidade da vida mental. Aliás, a verdadeira vida é a vida mental. Cada mente é uma fonte de emissão
e recepção de ondas mentais, que se combinam por meio dos mecanismos da associação, que, por sua vez, depende da afinidade e da sintonia, a fim de formar correntes mentais que permeiam a atmosfera psíquica na qual estamos mergulhados. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhes os tesouros morais e culturais. Resulta daí a união mental entre o comunicante espiritual e o médium, que estabelece a formação de um circuito, no qual o espírito manifestante define uma vontade apelo e o medianeiro uma vontade resposta. A comunicação mediúnica está diretamente subordinada ao conhecimento que o médium possui e à sua conduta moral, sobretudo quando se refere a mensagens instrutivas provenientes de espíritos superiores. A afinidade com as ideias do espírito comunicante é, pois, fundamental no momento da comunicação. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Então é assim, meu caro ouvinte, que quanto mais nós nos qualificarmos pela nossa reforma moral, pela comunhão com o trabalho do bem, buscando o Evangelho de Jesus para vivermos e o utilizarmos como ferramentas dos nossos pensamentos, palavras e escolhas, melhor intérprete seremos. Então, o bom médium não é aquele que dá comunicações ostensivamente, por fenômenos, mas sim por ser um bom intérprete. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 9, Mediunidade e Nós. Nem sempre conseguirás materializar os amigos da vida maior para satisfazer a sede de verdade que tortura a muitos de nossos companheiros na terra. Mas sempre podes substancializar essa ou aquela providência suscetível de prodigalizar-lhes tranquilidade e consolação. Nem sempre sonorizarás a voz de desencarnados queridos para reconforto dos que choram de saudade no mundo. No entanto, sempre podes articular a frase calmante que lhes transmita encorajamento e esperança. Nem sempre obterás a mensagem de determinados amigos que residem no mais além, para a edificação imediata dos que sofrem no plano físico. Entretanto, sempre podes improvisar algum recurso com que se lhes restaurem a energia e o bom ânimo. Nem sempre lograrás a cura de certas enfermidades no corpo de irmãos padecentes. Todavia, sempre podes lenir-lhes o coração e aclarar-lhes a alma, com o apoio fraterno, habilitando-lhes a mente para a cura espiritual. Nem sempre te evidenciarás como sendo um fenômeno, mas sempre podes, em qualquer tempo, ser o auxílio a quem necessite de amparo. Médium quer dizer intérprete, medianeiro, e dar utilidade à própria vida
transformando-nos em socorro e bênção para os demais, é ser médium do eterno bem. Sob a inspiração do Espírito de Jesus Cristo, privilégio que cada um de nós pode usufruir. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos a sermos servos do eterno bem, a sermos úteis como ferramentas afiadas, benditas, eficientes nas mãos da espiritualidade, para consolar-nos e não para atender às expectativas das necessidades imediatas que referem-se ao esforço, à educação, ao trabalho do bem, ao mérito de cada um. Então não seremos destaque, não seremos a expectativa atendida de quem quer que seja, mas seremos fiéis ao bem com Jesus, consolando, esclarecendo, se instruindo e vivendo a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.